RFI convida. Elcio Ramalho. A antropóloga e historiadora Carmen Bernan é a entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, é um grande prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio França Internacional, Carmen. Muito obrigada também. Carmen, você é autora desse livro Histoire des peuples d'Amérique, que podemos traduzir como História dos Povos da América, da editora Fayard, Histoire, né? Fayard, História. E esse é um trabalho que a senhora mapeia, então, a origem dos povos da América. A gente fala América é do continente americano de norte a sul, não né? do continente. Do continente americano, né? Primeiramente, Carmen, parabéns por esse trabalho, que certamente é uma contribuição muito preciosa para entender um pouco, né, o povoamento do nosso continente, do continente americano. Então, primeiramente, eu gostaria de saber quais foram as técnicas e os métodos e os recursos que permitiram com que a senhora investigasse de maneira tão profunda a origem dos povos da América. Bom, o progresso na arqueologia é muito grande. Quando eu estive na universidade, as coisas eram muito mais fáceis. Pensava-se que a origem dos americanos, dos indígenas, é uma origem muito recente. Mais ou menos 12.000 anos antes. Mas porque temos novas técnicas, essa origem é muito mais antiga. Temos técnicas genéticas. Muitos artigos sobre a genética, os grupos, muito difícil de dizer aqui em português, mas li esses artigos, de onde tem vindo esses homens americanos. E temos muitas origens distintas na Ásia. Talvez na Ásia. Bom, depois, técnicas antropológicas com os crânios, os corpos, mas não temos muitos trabalhos sobre este ponto. O Brasil tem, sim, Lagoa Santa é um dos países que tem mais estas coisas. Depois, as técnicas arqueológicas, o lidar com laser. Então, você pode ver através da vegetação. Ok, quer dizer que os lasers, a luz do laser consegue, então, de uma certa forma, fazer uma leitura, né? Uma leitura. Não se precisa cortar, escavar, né? não se vê. Temos coisas maravilhosas. O caso de os maias. Agora sabemos que as cidades maias, que eram grandes, eram enormes. Enormes. E tudo isso se vê através do lidar. Dessa técnica, então. Yucatán era tudo urbanizado. Por exemplo, outros lugares. Mas isso são técnicas muito boas, mas muito caras, muito difíceis. Os países latino-americanos não podem pagar. Talvez americanos do norte que vão e possam, mas é difícil. Então, se descobrem todos os dias coisas novas. Isso é muito fascinante. Tive que ler muitos artigos, muitos. E receitos que também. são um pouco... Bom, temos outra coisa que, para mim, era muito
interessante. A iconografia. Temos monumentos, cabeças. Bom. E a iconografia precisa ter um corpus de imagens, e quando você pode ver todas essas imagens, aí se vê que coisas são importantes e por quê. Porque esses elementos, isso é uma coisa fantástica. Agora, Carmen, Bernan, o que caracteriza a formação dos povos da América, né? Desde quando é possível, né, então, entender a presença, né, do que se convencionou chamar de índios, inclusive, né? Sim, não. Bom, a presença, agora se pensa que a presença dos índios, ao menos 30 ou 35 mil anos antes. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Mas, porque temos sítios arqueológicos que são muito mais velhos que o Clovis, que era o canônico, o sítio canônico norte-americano da New Mexico, e todo era Clovis, eles eram os primeiros. Mas não. Temos Chile, Monte Verde, a costa do Pacífico. Temos o Brasil, muitas coisas, petroglifos mais antigos que Clovis. É um mistério, não sabemos, não temos livros. Essa gente não, era tudo tradição oral. Também no território do México, coisas muito antigas, e sabemos agora que não apenas os homens passaram por Bering a pé, mas também nas barcas, embarcações. Desde Kamchatka, não sabemos muito bem. Ou seja, tinham povos originários, então, da América, mas também houve um povoamento que veio da Ásia, né? Todo o povoamento tem vindo da Ásia, mas Sibéria, Kamchatka, bom, mais ao sul também. Talvez Ásia do Sudeste, não se sabe. Mas, temos alguns dados de ADN, DNA. Então, não sabemos. Todos têm vindo de Ásia. Se pensa que talvez os homens têm vindo 35 mil anos antes de Cristo, talvez vamos ter uma história muito mais grande. Agora, Carmen, existe também, enfim, a senhora estava comentando das civilizações, né, dos maias, incas, os astecas. São essas as civilizações mais antigas conhecidas? As civilizações mais antigas conhecidas, não, são as mais modernas. São as mais modernas. Temos no Equador é no norte costeiro do Peru, e também no México, Olmecas, gente que está perto do Golfo do México, que do Pacífico também. E outros que moravam nos Estados Unidos atuais, Canadá. Então, temos esses povos, mas no México e no Peru, essa gente já
já fabri- fabricava pirâmides artificiais e tinha calendários e uma forma de escritura para o México, Uhum. bastante antiga. Olha que interessante. Carmen, um outro aspecto do seu livro é com relação, então, ao simbolismo, a esse encontro de povos, principalmente a partir desse período da colonização, né, da conquista, Sim. né, que foi a partir do século XVI, né? Como é que você observou, então, esse relacionamento desse universo simbólico, religioso e espiritual a partir desse período da história dos povos da América? Trabalhei muito, muito sobre esse período colonial. Para mim era muito mais fácil que o período anterior, porque Tem mais registros, né? sim, existem muitos documentos, artigos. Bom, sempre acreditei que o cristianismo foi para os índios uma religião mais. Então, eles tiveram uma interpretação muito particular, porque temos que fazer a diferença entre os prestes e a igreja como instituição. Os padres, né? Não gostam muito, mas isso é uma coisa. E a outra coisa é a religião cristiana, que tem muitos deuses. Tem o Cristo quando era menino, depois o Cristo morto e ressurreição. Sua mãe, tem tantas virgens. Tem os santos, tem a iconografia, a beleza das igrejas, o ouro das igrejas. Então, isso sim. Temos no México catecismos pintados por os indígenas, onde o Cristo vai descer nos infernos para buscar os ossos dos antigos, que não tinham culpa, porque eram antigos, antes de Cristo. E esse Cristo é também Quetzalcoatl, o deus dos aztecas. Então, temos uma fusão dos dois, que é uma coisa apaixonante. Uhum. Tem outros exemplos, porque para eles é uma religião que tem muitas coisas, não é solo Deus, são muitas manifestações, forças. Então, Além do cristianismo, também teve o xamanismo, né, que teve uma influência também, né, a chegada, sempre, né? porque o xamanismo é a base de tudo. O xamanismo que é originário da Ásia. O xamanismo está em todos os povos. E o xamanismo ficou também. Com o cristianismo é outra coisa. Não, os grandes xamanes prestes antigos, esses não existiram mais. Mas xamanes curandeiros, as pequenas gentios, esses estavam ali. Então, tinham que curar as pessoas, tinham que saber se a chuva, se teria chuva ou não. Então, eram muito importantes. E isso eu conheci no Peru xamanes da montanha.
Eles não se chamavam xamãs, diziam, não, nós somos pessoas que entendidos, não sei como se diz no Brasil. Sabemos coisas, temos um saber. Eram xamãs. Carmen, no seu livro, você, já para o final, você comenta, né, mais ou menos como conclusão, que ainda é preciso ainda investigar mais sobre a Amazônia, não é? Sim. O que você identificou no seu livro e o que ainda é preciso descobrir sobre os povos da Amazônia? A Amazônia é muito apaixonante porque os primeiros espanhóis, não portugueses, espanhóis que baixaram por o rio Amazonas, eles têm visto aldeias muito grandes. Eles falam, pueblos muito grandes, espanhol. E depois, não, esses povos desaparecem. Mas han existido. A Amazônia não era uma coisa com pequenos gentios, mas com sociedades muito grandes. E o laser ha permitido ver através dos árvores e o bosque, ver essas fundações de cidades. E dá para dizer que eram civilizações assim mais evoluídas? Eram muito mais evoluídas e tinham muitos contatos com as civilizações, por exemplo, do Peru. Bolívia atual, Tiahuanaco, no Lago Titicaca, tem coisas que são da Amazônia. Então, a história não é cada povo em sua terra, mas contatos e muitas coisas. A Amazônia, agora, todavia, é muito difícil, é tudo muito caro, muito complexo, mas é uma revelação. E não sabemos por que tampouco temos tantos petroglifos, tantas imagens para toda a Amazônia brasileira, Colômbia, Equador. Temos coisas maravilhosas. Então, isso não sabemos. Só para a gente encerrar a entrevista, Carmen, olhando em perspectiva, assim, né? Você fez um trabalho extremamente profundo sobre a história dos povos da América. Na perspectiva assim da humanidade, como que você definiria, né, essa região do mundo, essa evolução que houve? A América é a última coisa enigmática da história dos homens, porque sabemos para a Ásia, para a Europa, a África se sabe bastante, e a América tem uma coisa misteriosa, porque a gente não era americana. Era muitas outras coisas, não sabemos muito bem, não temos documentos escritos, temos para Irã, mas Egito, a América é mais difícil. Mas, então, acredito que é importante também saber, porque temos um compromisso com esses povos originais, conhecer as terras, os territórios, uma história que não é uma história de pessoas selvagens, mas uma história dos homens.
Muito obrigado, Carmen Bernand, autora do livro Histoire du peuple d'Amérique, História dos Povos da América, antropóloga e historiadora. Foi um grande prazer tê-la. E muito obrigado pela entrevista à RFI.